Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas que vocês vão poder assistir isso aqui, então por isso que já estou falando já os três horários. Bem, hoje teremos uma visita de excelência. E que bom interagindo, aproveitando essa nova tecnologia, né? E aí, não posso esquecer da minha companheira, né? A Proelda. Tudo bem, Pro? Tudo bem, Fro? Hoje nós vamos, nossa, vai ter um assunto super divertido, interessante, que a gente adora muito, né, Fro? Que a nossa convidada de honra, que já é parceira da Semana do Bebê faz alguns anos, né? E a gente vai interagir muito com ela. E vamos explicar para o nosso público por que que a gente está assim, né, em reunião, né? Porque nós sempre estamos ao vivo, vamos estar também. É que a gente tem a troca de experiência, com certeza vai acrescentar muito na nossa prática, né, na nossa vida, e também vai enriquecer muito o conhecimento dos pais, os nossos pais, não é verdade, professor? Verdade. E hoje nós vamos falar o poder do afeto e da autonomia para o desenvolvimento da criança na família e na escola. E eu, professora, para colegas professores, posso afirmar para você que eu, junto com a minha outra colega, a Roselena, nós fomos responsáveis por ir de casa em casa fazer uma buscativa de uma autorização para o possível retorno das aulas. E eu pude comparar, sentir cada família a sua dificuldade, os seus problemas, os seus dilemas. E olha, esse assunto veio bem a calhar. Nossa, estou muito feliz e vai contribuir bastante para todos que vão assistir, viu, Pro? Vai contribuir muito. E assim, nesse tempo de pandemia, a gente fica pensando, e agora, como que estão as crianças em casa? Acho que estão sofrendo, como que está a autonomia? A gente não está acompanhando, né, diariamente, como a gente estava acostumado quando tinha aula presencial. Agora a gente vai sair dessa agonia, porque com certeza esse assunto ele só vem acrescentar ainda mais no período de retorno que a gente está se preparando para isso, não é verdade? Então, vamos parar de conversas, de muitas delongas e vamos ver quem é Marta Rosica. Será que ela pode se apresentar para a gente? Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como disse Alexandre, né? Eu sou, segundo a Cristiane, né? A nossa querida Cristiane, a pessoa que muitos anos está fazendo um trabalho junto aí de vocês em Itaoca, cidade maravilhosa, Itaoca, né? Com o trabalho que Itaoca faz para a Semana do Bebê é indiscutível, certo, gente? Então, assim, todas as secretarias trabalham em conjunto, né? O prefeito Ezequiel, né, dá toda essa liberdade para as secretarias. Eu já trabalhei com várias secretarias aí, né? E assim, esse poder de estar todos fazendo um trabalho em conjunto é maravilhoso. E eu, como educadora, né? Sou pedagoga, psicopedagoga clínica, trabalho com terapias naturais, sou fitoterapeuta e mestre em terapia Reiki. O porquê, Marta, você trabalha... Eu sou da educação e da saúde. E o porquê que eu fui para a saúde? Por conta dos pequenininhos, principalmente, mas principalmente das crianças com necessidades especiais. Eu trabalhei muitos anos com estimulação precoce de bebês especiais. Então, a educação infantil, para mim, ela está no coração. Todas as etapas, mas a educação infantil, como diz a Elda, né? E o Alexandre, é primordial, né? É o primeiro passo, né? Para a autonomia da criança, certo? Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre o poder do afeto e da autonomia para o desenvolvimento da criança e da família na escola. E isso é muito importante, gente. Dar autonomia à criança é fazer com que ela cresça um ser humano melhor, um ser humano ativo, né? Um ser humano que vá conseguir conquistar seus objetivos. Mas nós estamos, né, mudando de slide, nós estamos num período assim complicado,
como era a escola antes e em tempos de pandemia hoje, né? A escola antes, nós tínhamos tudo tão lindo, era tudo tão colorido, muitos brinquedos, as crianças se abraçavam, chegava na escola, o beijo na tia, o beijo no tio, né? Hoje já não pode ser feito isso, né? As crianças não estão nem frequentando a escola, né? Então, para nós educadores e para as crianças e os pais, está sendo um dilema. Como vai ser a volta? Quando vai ser a volta? Aí nós temos ao lado, né, a professora e as crianças com máscara também. Então vai ficar assim. Então a gente vê o colorido e um pouco acinzentado. Por quê? Porque nós não sabemos ainda, nós estamos tentando levar o melhor para as crianças na volta às aulas, né? Das creches e educação infantil. Talvez a creche não volte esse ano, né? Talvez nem a educação infantil nós não sabemos. Porque não é Itaoca, não é o Brasil, é um mundo que passa por uma epidemia, né? E eu aqui, no município de Itaporanga, estou bem longe de vocês aí de Itaoca, viu? Tenho certeza. E para deixar bem claro, né, essa questão de, em tempos de pandemia, é doloroso, tanto para os professores, para os pais e para as crianças. Então, passando para o próximo slide, nós vamos falar de cuidar e educar. É papel de quem? Aí você fala assim, ah, mas a creche cuida, a creche educa, a educação cuida e educa. Tá, mas sem a participação da família não há educação. Então, precisa desse cuidar e educar na casa, né? Como que a gente faz esse trabalho, né, em conjunto com a educação? Nós temos que deixar bem claro para as famílias que educar começa na família, né? Não é a escola vai educar o meu filho, não. A educação começa na família, certo? E depois ela vai para a escola, para o aprendizado, né? Para depois ela ser um ser humano que vai conseguir estudar, vai conseguir o seu trabalho, se formar, né? Mas ela começa lá na barriga da mãe, né? Para o próximo slide, nós temos educação para o afeto. Só uma pergunta no anterior. Ah, Muitos pais me perguntam para nós. Os pais perguntam, qual é a hora certa de levar a criança para a escola? Que muitos falam, eu só vou esperar, que a obrigação é só com 4 anos. Outros falam, eu tenho medo de levar mais cedo. Aí, sabe, eles têm essa insegurança em tempos normais, né? Em tempos normais. sim. Qual a idade certa? Qual é o tempo certo, professor? Olha, eu há muito tempo, né, trabalhando com educação, ao meu ver, né, quando a criança pode ficar com a família, né, e a família tem condições, né, ela pode ficar mais tempo. Mas essa inserção no mundo da educação é muito importante para que a criança tenha autonomia, né? Então, quando a gente fala da autonomia, né, a família é a base, mas a escola ela vai dar a base da autonomia, com afeto, com carinho, com amor, né? Não necessariamente levar o bebê recém-nascido à creche, né? Algumas mães necessitam porque trabalham fora, mas o quanto puder ficar com a criança, eu acho que é interessante, mas não pode demorar muito, gente, tá? Porque a educação está aí para ajudar as famílias, tá? A fazer com que seu filho cresça, né? Certo, professor Alexandre? Correto, gostei muito, é isso mesmo. Muito bom. Então, indo lá para a educação para o afeto, né, nós temos que falar um pouquinho. Família, elas são os caminhos do aconchego. E esse caminho leva à troca afetiva, né, e, consequentemente, o amor. A família é o abraço, é o amor entre os pais e as crianças, os irmãos, os tios, os avós, né? Então, esse amor, ele vem desde o ventre materno.
A escola, a educação da criança tem por objetivo ajudar no seu processo de humanização, interação, diálogo, troca e companheirismo. Se a criança fica muito tempo só na casa e não vai para a escola, se ela não vai para a educação infantil, que é muito difícil hoje isso acontecer, mas em alguns lugares até acontece, né, no Brasil, o que acontece? A criança, ela não vai se interagir. Se ela for direto para o primeiro ano, como que ela vai ter a interação com o coleguinha, né? Então, esse processo de humanização, interação, é a escola que faz. É o diálogo, né? Porque muitas vezes é assim, a criança chorou, mostrou com o dedo um pote de bolacha, a mãe já vai correndo e pega, não é? Então, meu filho não fala ainda, mas você não deu oportunidade para ele falar. E na escola, não. Na escola, o professor, o que você quer, meu querido? O que você quer, meu amor? A criança, é isso que você quer? É a bolacha? Então fala a bolacha, quando a criança já está balbuciando, falando. Então, é um processo, né, de humanização e interação. E aí começa o diálogo, não é verdade? Essa troca. E a educação infantil também tem essa importância do companheirismo. Porque muitas vezes na casa, ou ele é o primeiro filho, ou ele é do meio, ou ele é a raspa do tacho, como se diz, né? E aí nós deixamos muito essa criança dependente de nós adultos. E aí ela não troca, ela não faz um trabalho como companheiros na escola. Na escola se divide tudo, e na casa não. Esse é meu, esse é seu, esse é do fulano. Na escola não, é diferente. Na escola existe o companheirismo, né? As cadeirinhas, as mesas pequenas, né? Elas com 4, 5 crianças, eu não sei como que vai poder ficar agora, né? São menos crianças em cada mesa. Isso aí já é para fazer um trabalho de companheirismo, a troca, né? Os materiais, né? E judiação que a partir do primeiro ano se perde isso, não é? As grandes indústrias querem profissionais companheiros. Então, nós temos que trabalhar com a criança pequena, desde lá do começo, esse diálogo, essa interação com o outro. Porque no mundo de hoje tem que haver interação. Ah, não, este é meu, só eu posso. Não, não existe mais, gente. Então, o companheirismo é primordial. A interação é primordial para as nossas crianças, que vão crescer e vão se tornar adultos, né? Vão ter que dividir mesas, né? Dividir salas com companheiros de trabalho, não é verdade? Professora, e uma coisa que eu percebi aqui na nossa realidade é que muitas das famílias só têm um único filho. Então, quem mora no centro é uma coisa, no centro você tem a padaria, você tem a farmácia, você tem um posto de saúde. Agora, quem mora nos bairros mais retirados só tem somente um filho, e às vezes não tem um primo do lado, não tem nenhum contato com uma outra criança, a não ser o adulto. E aí vem nisso que a senhora está falando, a interação. Como ele vai conseguir interagir? E às vezes a mãe fala, eu vou pôr ele só com 4 anos, que é onde a lei obriga, teoricamente. E aí ele perde esse passo. Isso, Alexandre, isso é muito importante, essa colocação que você fez, professor Alexandre, porque assim, como eu disse, não lá pequenininho, gente, lá com 1, 2 meses, né, a mãe tem um tempo, né, para amamentação, né, e aí são os pais que decidem, mas a criança, assim, com 3, 4 anos, né, a partir dos 2 anos, né, que a mãe, mesmo que a mãe não trabalhe, é importante que a criança tenha essa interação, né, ela não vai ficar o período todo na escola, né? Ela vai ficar um meio período, a não ser a mãe que trabalhe e necessite que a criança fique período integral, né? É muito importante mesmo, professor Alexandre, professora Elda, né? Que essa visão, né? Essa visão de compartilhar, né? Hoje nós temos, assim, um processo muito difícil com a pandemia, em que as crianças estão trancadas dentro da casa, né? Estão amedrontadas. As famílias, todos nós, passamos por um processo difícil agora, né? Mas nós temos que entender que isso vai passar, né? Nós não sabemos quando é um processo devagar, mas ele vai passar.
e nós vamos voltar às nossas vidas, né? É lógico que com protocolos, sim, né? Voltando à escola com os protocolos, não deixar de utilizar os protocolos, né? Que isso é muito importante. Só no Brasil, gente, é que se chega, abraça e beija. Em outros países é mais difícil, sabe? Então as pessoas, muitas vezes é questão de respeito, muitas vezes é questão mesmo que, muitas vezes nem a mão se dá, né? É só um bom dia, boa tarde, ou até mesmo um arcar a cabeça, os ombros, para poder dizer um bom dia, boa tarde, né? Nós aqui que temos esse costume de beijo-abraço, né? Abraço apertado, né? É muito carinho, né? O brasileiro tem muito carinho, né? E principalmente na escola, né? No próximo slide, nós vamos para a criança lá na educação infantil, né? Desde a creche e até os maiorzinhos um pouquinho, né? Educar e cuidar da criança, né? Dar oportunidade de conhecimento para a construção, né? Ele se construir, né? Se reconstruir. O ser humano, ele se constrói e não fica parado. Nós nos reconstruímos, né? A cada dia. Essa reconstrução, né? Todos os dias, a cada minuto, a cada instante, né? Para que a nossa identidade, né? Seja uma questão de tenha força, né? Cada um tem a sua identidade, mas é através da construção e reconstrução, né? Esse cenário necessita para que sua fantasia se aprimore através do novo. Então, a criança lá na creche, né? Quando ela chega, é um mundo totalmente, tudo muito grande, né? As salas, muitas salas, geralmente, como disse o professor Alexandre, está lá com a família, é só um filho, é tudo muito grande, né? Muita gente. Então, a criança, tudo para ela é muito novo, né? E é tudo muito lindo, muito brinquedo, né? Cada momento, né? Cada horário tem um momento, não é verdade? As interações com a professora, né? Com a tia, né? Com os coleguinhas, isso é maravilhoso, essa interação, gente. É isso que vai fazer com que esse ser humano tenha identificação com o outro, né? Crie esse vínculo, não é? Porque não é só o vínculo materno, o vínculo familiar, é o vínculo, né? Através do colega, né? Para que ele se torne, sim, né, uma pessoa que consiga dividir, né? Porque se a gente não criar esse vínculo, se a gente não colocar essa questão da construção e reconstrução da identidade, aí nós também não conseguimos, né? Muitas vezes, se não for para a escola, não criamos vínculos, né? Não é verdade? Então é necessário, né, esse vínculo com a escola. Professora, é até importante falar que nós temos um pouco de dificuldade de regras, de limites, porque na nossa época de infância, a gente não tinha a educação infantil tão valorizada quanto ela é atualmente, né? E a visão também que a educação infantil era só para mães que trabalhavam fora, tanto é que creche se ouvia falar muito pouco, né? E agora a gente está tendo oportunidade, nós, educadores e os pais Sim. estão tendo oportunidade de oferecer uma educação de qualidade para os seus filhos. Né, que quando vem para a escola, aprende novos valores, acrescentando valores, né? Isso. Então, professora Elda, na verdade, assim, você faz eu me lembrar que quando era para a época de eu ir para a educação infantil, onde eu morava, não tinha educação infantil no município, porque nessa época, a educação infantil, ela era em conventos, né, e onde eu morava tinha um convento de freiras, e a educação infantil era lá, quem podia pagar, pagava, quem não podia, não podia entrar nessa escola, entendeu? E eu passei por essa etapa, né? Eu sou filha de professores, de 7 filhos, 4 são professores, mas nós sabemos a dificuldade do professor, né? Então, nós não podíamos pagar uma escola particular, certo? As minhas 2 irmãs mais novas frequentaram a educação infantil, os outros não. Então, hoje nós temos tudo, né?
Então, nós temos que valorizar. E a educação infantil, como disse a professora Elda, ela não tinha valor. Muitas vezes, em algum lugar, professora Elda, não tem valor também. Ainda hoje, nos dias de hoje, não se dá valor a esse profissional da educação infantil, que é a base, né? Por quem ele passou? Qual foi o primeiro educador que o seu filho, a sua filha, que hoje é um médico, um dentista, um engenheiro, um professor? Ele passou por um professor. Todas as profissões passaram pelos professores. E é o menor salário do nosso Brasil. Infelizmente, ele não é visto, ele não é lembrado muitas vezes, ele é criticado. E nós temos que fazer com que essa profissão tenha valor, porque ela é grandiosa. Certo, gente? É grande o valor que nós temos que dar para esse professor, professora Elda. Ótimo, então nós vamos para o próximo slide. Então, trabalhar pelo bem-estar das crianças exige que a educação infantil, creches, veja em si mesmo como uma atividade que tem como centro o ser humano, né? Esse trabalhar como centro, o ser humano, os professores de educação infantil fazem, gente. A criança é o centro de tudo, certo? A criança é o centro da aprendizagem para o professor de creche e educação infantil. Nós temos pensar assim, mas a creche não é professor. Sim, nós temos até os atendentes, os ADIs, depende de cada município, tem um nome, ele é formado, ele é um professor. Então, nós temos no primeiro desenho ali, uma interação da professora com uma criança, trabalhando coordenação motora fina, né? Imprescindível na educação infantil, nas creches, né? Um outro ao lado, também uma interação entre todos da sala, através do teatro, né? Nós temos, os nossos professores fazem trabalhos maravilhosos através do teatro, através do brincar com as crianças, né? O professor, ele vira criança quando ele entra na sala, né? Ele vira criança, mas com responsabilidade. Isso é muito importante. E as crianças se deleitam, não é verdade? Né? Nesse momento maravilhoso, nessa interação com os professores. Isso é muito importante, gente. E nós não podemos deixar de falar da importância da coordenação motora fina, mas principalmente da coordenação motora ampla, que é lá no pátio, né, da escola, né, desde a educação infantil, desde a creche. Quando a criança tem uma dificuldade, tá? E nós começamos, às vezes a família não percebe, mas na educação infantil, na creche, a gente já começa a observar algumas dificuldades. Aí eu estou falando de educação especial, sim, não podemos deixar de valorizar as crianças com necessidades especiais, né? Hoje nós estamos recebendo na educação infantil, na educação. Antes ela era privada, ela só podia frequentar as APAES ou instituições, outras instituições. Hoje ela pode frequentar a educação infantil através da inclusão. Ela é bem recebida, ela é amada como as outras, porque ela não é diferente, certo? As crianças com necessidades especiais não têm diferença nenhuma, certo? Elas só precisam de um outro olhar, tanto do professor quanto dos coleguinhas, né? Os coleguinhas nem sabem que ela tem, e eles brincam como se fossem iguais. Mas não são iguais? São. Todos nós somos, todos nós temos as nossas possibilidades ou alguma coisa que eu não sei, né? Mas por que eu estou deixando aquela criança de lado se ela não sabe? Nem tudo eu sei na vida, tudo é um aprendizado, tudo é um recomeço, certo? Então vamos falar sim também do professor importante na educação, gente, é o professor de educação física. É ele que trabalha a coordenação motora ampla lá no pátio do colégio, né, nas quadras, né, para depois essa criança vir para dentro da sala de aula para nós trabalharmos a coordenação motora fina. Então, a ampla é lá com o professor de educação física e a motora fina é dentro da sala de aula.
Esse professor é de suma importância para a educação. Muitas vezes não se dá importância a esse educador, mas ele deveria ser levado em conta, deveria ter outros olhos para esse educador. E nosso município aqui, graças a Deus, nós temos uma professora de educação física, a Nelita. Ótimo, que ótimo. Então, ela trabalha com as crianças, tudo isso, ela nos dá o suporte, que às vezes nós estamos aprendendo algumas novas coisas com ela, para a gente poder também levar para a sala de aula. Então, em conjunto, nossa, é uma riqueza de informação. Nossa, muito bom, nós temos aqui, graças a Deus. Olha, Alexandre, que parabéns para Itaoca, parabéns. Muitos municípios já têm na educação infantil, né, o professor de educação física, né? E eu falo assim, professor, dê a mão para o professor de educação física para você ir para o mundo, tá? Porque ele é a chave da coordenação motora, certo? Oi, Elda. Então, é uma observação. A gente tem a professora Nelita, que nos dá, nos passa algumas dicas, mas, por enquanto, na educação infantil, quem desenvolve esse trabalho com as crianças somos nós, professores. Isso, mas assim, Elda, eu estou falando porque alguns municípios têm o professor de educação física, outros não. Mas você, professor de educação infantil, que não tem na escola um professor de educação física que possa fazer, ajudar, né, auxiliar nesse trabalho, você vai em busca, não é a professora Elda, não é a professora Alexandre. Nossa, o que eu preciso? Vai até o professor de educação física, não é? Porque a educação infantil ela trabalha, né, a ampla e a fina, porque ela já tem essa noção. Mas muitas vezes a escola já tem, né, Elda? Isso. E o importante da gente falar também que é na educação infantil que a gente desenvolve a criança para, quando ela for para o fundamental, ela ser alfabetizada. Que existe muito essa confusão na cabeça dos pais, achando que, meu filho já tem 6 anos, então, ou já sabe algumas letras, ele vai ter que ler. E, na verdade, a gente tem que dar importância a esse processo de desenvolvimento de coordenação, da psicomotricidade. Isso, professora Elda. A professora Elda tocou num assunto muito importante que eu amo falar, né? É a questão da psicomotricidade, né? Nós seres humanos, nós somos seres, certo? Que nós necessitamos dessa interação, certo? Então, nós somos puro ato motor. A partir do momento do nascimento, porque quando a criança vai nascer, ela tem que vem vindo, então já começa o ato motor. Lá dentro da barriga da mãe já existe o ato motor, quando a criança se mexe lá, olha a perninha aqui, olha a cabecinha, tá uma bola aqui, a cabecinha. Então, nós seres humanos somos puro ato motor, não é? Então, nós temos essa questão de que na educação infantil, não necessariamente, a não ser que a criança tenha essa possibilidade, ela não precisa sair escrevendo, não, viu, gente? Não é para sair escrevendo a educação infantil, não, certo? A não ser que a criança tenha uma evolução muito grande, né? Isso pode acontecer, mas isso não é cobrado na educação infantil. Nossa, meu filho não sabe escrever, não sabe ler, não. É a partir do primeiro ano, né? A educação infantil, ela é uma base, ela é a base. E o segundo, mesmo a professora Elda falando, né? Nós temos que frisar muito a questão motora, ampla e fina, né? Com o professor de educação física, o professor de educação infantil, ele também, quando ele vai para os cursos que ele vai para depois poder trabalhar com as crianças, é trabalhado muito com o professor de educação infantil essa questão, né, da motora ampla e motora fina, né? Então, isso é muito importante para as nossas crianças, gente. Para o próximo slide, nós temos na concepção que vincula a educação, né? Educar, cuidar, traz vivências e os conhecimentos que construímos, né? Que são construídos pelas crianças no ambiente da família e no contexto da escola, são importantes. Para que essa criança tenha vínculo na educação, né? Receber esse cuidado lá na escola, nós temos que pensar nessa concepção, primeiro a família. Então, nessa primeira imagem, nós temos as mãos dadas da família, né? O pai, a mãe, o irmão mais velho, o pequenininho. Se tem só um filho, é só ele. Se não tem pai, são os tios, os avós. Se não tem mãe,
é o outro cuidador, às vezes é a avó, uma tia, ou o pai ou a mãe adotiva, né? Então, assim, esse vínculo tem que vir da casa, a gente tem que começar lá, certo? Esse amor, esse vínculo, esse cuidar começa na casa. E daí esse vínculo se estende para a educação. A partir do primeiro momento que a criança olha chegou na escola, olha para o professor, começa a criar esse vínculo. Através a gente fala da bagunça, mas é através do brincar, né? Aí nós temos no segundo momento ali da criança tocando, se sujando com a tinta, não tá brincando só, não, gente. Ele está aprendendo, certo? Ele está aprendendo, né, com essa interação. Quem sabe dali não vai surgir um pintor maravilhoso, né? De sucesso, né? Ou então ali, apenas dele estar tocando, ele está fazendo o quê? Trabalhando também o toque, né? Então a criança ela vai aprender o quê? O tato, né? Não deixando, mas também voltando a falar de uma questão de educação especial, eu tive um aluninho que eu comecei a trabalhar com ele com 2 meses. E ele ficou comigo até 4 anos, porque era uma instituição onde nós trabalhávamos a estimulação de bebês com necessidades especiais. E ele, com 4 anos, ele pintou uma tela, gente. E ele era deficiente visual. Vocês não têm noção. Então, como que ele conhecia? Fala assim, mas como que ele conhecia as cores? Através do tato. Porque ele descobriu que cada cor tinha uma espessura. E isso foi maravilhoso quando eu percebi que essa criança começou a descobrir as cores através do tato. E cada cor tem uma espessura. É mais grosso, é mais fino, é mais viscoso. Com 4 anos, ele pintou a primeira tela. Então, para mim, foi uma maravilha perceber isso. E as nossas crianças necessitam disso. Elas necessitam dessa interação com tudo que a educação infantil oferece. A pintura, o desenho, o brincar lá fora, né? A gangorra, né? O brincar com as outras crianças, o pega-pega, esconde-esconde. O brincar é necessário para nós nos tornarmos ser humanos afetivos, né? Um afeto mais que possa cada vez mais explodir, e através do afeto, o amor pelo próximo, não é verdade? Professor Alexandre, professora Elda, vocês têm algum depoimento para falar sobre alguma criança que vocês já trabalharam? Olha, eu já trabalhei com criança especial, mas tem uma em específico que marcou para mim, né? Eu estava lá no primeiro ano, na época, e ela tinha espectro autismo. Ela não fazia, a gente não sabia, uma escola regular, na verdade, nunca está preparado para a inclusão. E daí ela rolava no chão, ela fazia as necessidades na calça, e foi um trabalho bem assim demorado para a gente, para mim conseguir mandar ela para o banheiro, para ela não fazer as necessidades. Mas assim, o que me marcou mais foi que mesmo, porque o preconceito, na verdade, é da gente, como a senhora disse, as crianças brincam normal, elas nem ligam se seu coleguinha tem alguma coisa ou não. O Sim, preconceito é do adulto. Então, eles já sabiam, eu conversei com eles, eles já sabiam, ó, a coleguinha, a Pro vai ficar perguntando para ela o tempo todo, ó, vamos no banheiro? E daí eu vou levar ela no banheiro. Vocês sabem que quando eu falar, eu vou levar ela no banheiro. E daí chegou no final do ano, ela já sabia que ela ia no banheiro. Então ela vinha e só dava uma olhada para mim e eu dava tchau para ela, ela ia no banheiro. Daí ela foi para outro lugar, para outra escola, e teve uma apresentação de teatro. E o espectro autista não gosta de barulho, de socialização, essas coisas assim, né? E daí lá ela estava passando muito mal. E a professora, que era dela na época, eu ficava falando para alguém segurar ela ali, e isso ia me dando agonia. Eu peguei e saí. Quando eu saí, ela pegou, olhou para mim. Eu achei que ela nem se lembrava de mim. Ela olhou assim para mim. Ela falou: pô, Elda? E para mim foi uma maravilha, porque
a gente está acostumado com aqueles alunos que acolhem, que abraçam, que vê a gente na rua e fala, oi, Bruno, não sei o quê. Mas eles têm uma característica diferente, diferenciada, né? E isso para mim foi muito, foi maravilhoso, foi marcante, porque o primeiro ano, diferente do infantil, ele cobra muito, que a gente alfabetize, que a Sim, gente ensine. E eu com uma especial na sala, uma sala numerosa, assim, ela me marcou aquele ano. Ela me marcou pelo simples fato de, mesmo eu tendo trabalhado na escola especial, já trabalhei numa escola especial, é totalmente diferente de ter de inclusão, totalmente diferente. As experiências que eu trouxe da escola especial me ajudaram muito com ela, né? Que a gente tem os acordos, não só porque é especial, eu vou deixar fazer tudo, não vai ter sim, limite. Então, não vai ser tratada, ela tem que realmente receber o mesmo que os outros, ela não vai ser tratada diferente porque ela é diferente, mas a abordagem com ela será isso, diferente. sim. Então, isso foi a minha experiência que me marcou bastante. Tanto é que agora tem algumas crianças que eu olho e falo assim, nossa, só que, como a gente sabe, nenhum professor pode diagnosticar o aluno. Mas nós, como com a nossa experiência, com a nossa bagagem, a gente sabe aquele aluno que necessita de um olhar diferenciado. Olha, a Elda tocou no assunto, Elda tocou no assunto maravilhoso. Não podemos diagnosticar. Sim, se a gente começa a observar alguma coisa diferente na criança, nós vamos até a coordenação, até a direção, né? E aí, enfim, esse profissional da escola vai nos ajudar, né? Em busca de profissionais, né? Porque é uma equipe que tem que avaliar, né? Então, isso é muito importante. E uma outra coisa que eu queria colocar aqui é o seguinte: nós é que fazemos com que a criança veja que o outro falta alguma coisa, porque assim, quando nós temos um bonequinho, por exemplo, pega um bonequinho e fala, ó, tá sem perninha, pode jogar fora que não presta mais. Como? A boneca tirou um bracinho, caiu o cabelo, pode jogar fora que não presta mais. Não, nós é que começamos a colocar para a criança que uma pessoa faltando alguma coisa não presta mais. E a criança não vê isso, por mais que a gente fale, a criança não vê. É o adulto que coloca. Isso foi muito bem você ter lembrado, professora Elda, tá? Muito obrigada por essa lembrança. Professor Alexandre. No meu caso, eu nunca trabalhei com criança especial, Certo. mas no Cangume tinha uma aluna minha, que eu peguei ela no maternal 1, né? Foi comigo por 3 anos. E ela tinha, ainda tem, está tratando, uma dificuldade motora. Então ela é toda encolhida. Ela não conseguia levantar o braço, se esticar. Certo. E aí, quando ela queria o banheiro, as crianças falavam, ela falava, pô, eu quero ir no banheiro. As crianças já iam abrir a porta para ela. Já corria, porque ela não conseguia alcançar. Sim, E aí foi indo, foi indo, foi indo. No dia que ela conseguiu esticar o braço e abrir a porta, ela ficou, abriu e fechou umas 10 vezes. que maravilha, aprendi, né? Aí as crianças batendo palma, que ela conseguiu no seu limite lá, o pezinho levantando, ela conseguiu abrir a porta. E aí, quando ela chegou, eu falei para a mãe chorou, porque a Que filha conseguiu maravilha, abrir a porta. que lindo. Isso é importante. Quando você fala aí, nós estamos falando do Quilombo, pessoal do Quilombo, um abraço, um beijo no coração. A última vez que eu estive em Itaoca, eu fui visitar o Quilombo. Tem lugares lindos em Itaoca, viu, gente? A hora que vocês tiverem uma oportunidade, vai nessa cidade, que tem lugares maravilhosos. O próximo slide, nós vamos estar falando, né, de uma situação muito difícil que nós estamos enfrentando hoje também, né, que ao observar as interações e as brincadeiras entre as crianças e delas com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos, né, e a regulação das emoções. Então, o que nós podemos observar aí? Uma criança triste sentadinha num canto, uma outra chorando, outras duas brincando e depois um outro com todos brincando.
na escola, muitas vezes na casa a família não observa, mas na escola a criança sempre fica lá arredia, quieta, com os olhinhos caídos, às vezes chora muito, é muito manhoso. O professor, principalmente de creche, educação infantil, ele observa muito. Porque aquela criança é super, nossa, ela faz de tudo. E, nossa, o que será que está acontecendo? Alguns dias eu estou percebendo que o fulano não está interagindo como antes. Então, aí esse professor realmente ele vai em busca, né, professor? Ele vai lá, olha, está acontecendo alguma coisa, né? Vou lá interagir com a família. Pai, mãe, está acontecendo alguma coisa com seu filho? Porque ele está diferente, ele está muito triste, ele está chorão, né? Não quer comer, não é verdade? Então, nós estamos acostumados com a criança correndo para lá para cá, brincando com os coleguinhas, essa interação. Quando acontece o contrário, né, dessas duas imagens que nós estamos vendo, de uma criança muito triste num canto e da outra chorando, aí nós já ficamos assustados, nós professores da educação infantil, né? Então, o que será que está acontecendo? Então, é necessário essa observação e essa interação do professor com a criança e com os demais, né, da família, né? Para que vamos resolver o que está acontecendo com essa criança. Ela está passando por alguma frustração, né? Quais os conflitos ela vem tendo na casa ou até mesmo na escola, né? Com o coleguinha, a gente não sabe, né? Para que nós consigamos regular as emoções das crianças, né? Fazer com que ela volte a ser feliz, né? A estar no momento das brincadeiras ali interagindo. Isso é muito importante. Isso acontece muito na escola, não só de educação infantil, como as outras, né? Oi, professor Alexandre, pode falar. E hoje a gente podemos dizer que na nossa rede nós conseguimos trabalhar isso com os pais, porque os pais falam, meu filho vai para a escola só para brincar. E aí os pais querem pular a etapa, querem queimar a etapa. E aí nós, através da brincadeira, a gente observa tantas coisas, quantas informações nos dá. E hoje nós temos a nossa escola também uma psicóloga. Então, então, dependendo do que a gente observar, a gente conversa com o pai. Pai, mãe, você não acha que está precisando de uma ajuda profissional que possa te ajudar, te orientar, você, pai, mãe, avós, que hoje é uma família, né, como um todo? Sim. Você não quer... Aí hoje os pais estão mais dispostos, eles estão mais disponíveis e como estão nos procurando. Que ótimo, professor, que ótimo. Eu quero só frisar uma coisa ali, um item muito interessante do professor Alexandre, comentar. Os pais acham que vai só para brincar. Não. O brincar leva à aprendizagem, gente. Através do brincar, a criança aprende, certo? Porque ela está interagindo. Quando ela está na casa, ela brinca sozinha ou com o irmão. Se o irmão é mais velho, o irmão tem que deixar para o pequenininho. Geralmente é assim, né? O pequenininho quer tudo. E aí ele é dono de tudo, de todos os brinquedos, até dos outros irmãos, né? Na escola, não, ele tem que dividir. E o professor fica tão preocupado, né, com essa questão, porque o pai chega e fala, pode brincar lá, filho. Brinca com o professor. Não é brincar, é aprender. Aprender através do brincar, através da interação, né? Através dos conflitos também, porque às vezes acontece de querer brigar com o outro, então o professor chega lá, vai conversar com as crianças, né? Então, através daí, nós estamos trabalhando, tentando resolver esses problemas, e a família tem que estar sempre disponível, sempre disposta e sempre dentro da escola, família dentro da escola. Quando eu falo dentro da escola, não é para ficar indo a todo momento, né? É para ter a interação com a escola. Professora Elda. Eu queria fazer uma pergunta. Pode, Pro. Que assim, a gente sempre pensa a educação infantil como um jardim cheio de flores, mas o que me preocupa como profissional é que nós somos, estou falando no geral, somos seres que não sabemos lidar com as frustrações. E assim, pensando numa sala de aula, numa turma, qual seria a maneira mais viável para inserir isso para as crianças, ensinar como lidar com as frustrações, com as contrariedades, com os conflitos,
Porque a gente escuta muito, eu escuto muito isso, não na escola, mas também na... Ah, meu filho tem um gênio forte, ele é ruim mesmo. Ah, ele é assim, não tem jeito. Mas, e me preocupa por quê? Porque essa criança de hoje vai ser o adulto de amanhã, né? E as frustrações, elas não vão deixar de ser presentes nas vidas de todos nós. Sim, com certeza. E como nós estamos com a base, poderíamos começar a desenvolver esse trabalho, mas ainda não encontrei a maneira correta, porque é muito importante a psicóloga que tem na escola, é muito importante essa conversa com os pais, realmente, como o Alexandre comentou, é importantíssimo estar reconhecendo o valor da educação infantil aqui no nosso município de Itaoca, mas o que me preocupa é isso. Certo, Pro. Na verdade, assim, Proelda, através do brincar, nós podemos estar trabalhando com a criança, através de um teatro, tá? Então, aconteceu tal coisa na sala de aula, um bateu no outro, ou qualquer outra situação que aconteceu, transforma num teatro. E aí você, através do teatro, né, você vai conseguir, uma das maneiras, você vai conseguir mostrar para a criança que aquilo não é legal, que aquilo não pode, né? Nós temos que amar o outro, né? Ter esse contato com o outro, né? Dividir com o outro, né? Esse brinquedo não é só meu. Brinca um pouquinho, depois o outro vai brincar, né? Então, assim, tem todas essas questões que eu tenho que estar colocando. Muitas vezes até, tá chamando a família para participar, sabe? É importante chamar a família, vamos fazer um teatrinho. Quem da família pode vir? O irmão mais velho, às vezes a mãe trabalha, o pai trabalha, pode vir a avó, o irmão mais velho, ou marca um dia para que a família, um horário que a família possa estar, né? Então, isso é muito importante, Pro. Muito obrigada. Eu que agradeço, Pro. No próximo slide, nós vamos estar colocando a importância da interação da família na escola. Nós acabamos de falar, né, Proelda, professor Alexandre, dessa interação, mas acabamos de falar, mas nós não podemos deixar que essa questão, vocês veem aí no desenho, né, o pai, a mãe e a criança na frente da escola, né, vai para a escola, tem que alguém levar, né, alguém tem que levar essa criança, e não é chegar, ó, tô aqui e tchau. Não, tudo bem. Um bom dia para a professora, para a atendente que está ali recebendo, para as pessoas que estão recebendo. Bom dia, como vai você? Né? Isso eu estou falando que é para os pais, tá, pais? Né? Porque um bom dia não machuca ninguém, um boa tarde não, certo? E a criança, nossa, né, ela vai aprender, sabe, dizer bom dia, ela vai aprender, às vezes, até perguntar. Nossa, por que meu pai falou, a minha mãe, a minha tia falou bom dia para a Pro? Né? Eu posso falar bom dia também? Pode. Oi, Pro. Geralmente a criança fala oi, Pro, né? Oi, Pro Elda. Oi, Pro Alê, né? Então, assim, o que está acontecendo hoje com a educação? Será que está acontecendo essa interação? Porque as famílias, hoje, não, na pandemia, não, mas assim, o que está acontecendo com essa criança? Né? Com essa família que muitas vezes não tem essa interação com a educação. Esse vínculo não pode se perder, esse vínculo família-escola, jamais, jamais, jamais. E nós vamos ver no próximo slide. Que garantir às crianças o direito de acesso à educação infantil implica em considerar a família como base afetiva e referência primária à sua individualidade e a sua socialização. Nós observamos que, através da educação, a criança vai se socializar com o outro. E isso, como nós já falamos, é muito importante, essa socialização. Ela vai aprender a dividir. E considerar a família, né, é importantíssimo. A família, ela é a base, né? Ela é a base do cuidar e o afeto, né? Através do cuidar vem o afeto, através do amor, do carinho, né? E a escola é uma extensão. E é muito importante, né? Essa questão primária da socialização. Para os próximos anos que a criança for à escola, essa socialização na educação infantil
Gente, é de suma importância socialização com os professores, com as tias da limpeza, com as tias da cozinha. E não deixa de fora, gente, escolinhas de educação infantil. Traga a tia da cozinha um dia dentro da sala de aula, as tias da limpeza, os tios da limpeza, o tio que fica recebendo, tá? Tragam essas pessoas para eles entenderem que não existe só o professor. Existem os outros. Os pais entendam que todos fazem parte da educação. Não é só o professor. Todos os outros profissionais fazem parte e fazem com carinho, com amor, para que o seu filho seja bem recebido em sala de aula, né? Certo, gente? Mãos à obra. Por que mãos à obra? Porque nós estamos falando em parceria família e escola, né? E como se dá essa parceria? Como que eu faço parceria com a família? O professor pergunta ou a mãe pergunta, né? Rotinas. Na educação infantil, principalmente na creche, né? E na educação infantil nós temos rotinas, né? O dia a dia do bebê, o dia a dia da criança, na educação infantil, né? A organização que existe na escola. Para que tudo isso aconteça, existe um planejamento. Os professores no início do ano e sempre nos HTPCs ou HTP, né, dependendo do município é o nome, né, que é o momento de estudo dos professores, eles estão planejando, eles planejam, eles não terminam, gente, de dar aula e vão embora para casa. Então, às vezes, eles permanecem mais tempo na escola, ou de manhã, ou no final, depois que sai da aula à tarde. Esse profissional, ele geralmente dupla jornada, não é, professores? Então, mas ele tem esse amor tão grande, sabe? E ele vai em busca. A professora Elda quer entrar, Pro Elda quer entrar, pode entrar. Não, ia fazer só uma observação, que nesse período de pandemia, todo mundo fala assim, os professores não querem trabalhar, eles estão só em casa. Isso. E nesse período a gente está trabalhando o dobro, né? Isso. Com o planejamento, com as rotinas e pensando e encaixando as nossas rotinas e as nossas atividades de acordo com o que os pais possam desenvolver com as crianças, né? Então, é Isso. só fazer um adendo que nesse período de pandemia o professor está trabalhando tripla jornada, não é Sim. nem dupla, que a gente realmente, quando era o tempo normal antes da pandemia, a gente tem que cumprir um horário na escola mesmo, para a gente fazer Sim. planejamento, para a gente buscar material, para a gente fazer estudos, mas agora, nesse período de pandemia, a gente está tendo que estudar mais, tendo que planejar mais, né? Que esse período remoto, o ensino híbrido, ele exige muito do professor. É só para colocar isso, que eu escutei muito isso. Nossa, mas vocês não estão trabalhando, vocês não querem voltar. Ai, por que vocês não assim, como se nós estivéssemos de braços cruzados, sem fazer nada. Isso, ótimo, viu? O professor Alexandre quer fazer uma colocação, professor? Sim, e outra também, né? Hoje a gente pode perceber que às vezes a gente faz videochamada com os alunos, com a família, e aí para a gente não perder esse contato, essa afetividade. E porque para o aluno, a partir do momento, às vezes ele não quer fazer nem atividade, mas ele teve o contato com o professor, ele já liga à escola. Ele viu o Sim. professor, ele conversou com o professor, aí a mãe fala, filho, mas você não fez a lição. Mas eu falei com o professor, ou com a professora. Então, eles nos vê, automaticamente, eles já nos associam à escola. Então, a gente está trabalhando, igual a professora Elda falou, dobrado, triplicado. Porque esses dias mesmo, teve uma mãe que falou, era 9 horas da noite, o meu filho falou que quer falar com o senhor agora, está chorando. Antes de dormir, posso te ligar? Eu estava de pijama, falei, me dá 5 minutos. Troquei a roupa, falei, pode ligar. Ligou, conversei com ele, foi para a cama dormir. Tá Então, vendo? A saudade, né, Bruno? estamos disponíveis. E a Saudade. Então, mais uma vez, colocando essa questão aí, né, essa importância do professor, e o que a professora Elda colocou, né, professor não trabalha, professor não está fazendo nada, está assim. Em alguns municípios não tem nem ajuda, né, para ter internet, as crianças, os mais carentes não têm internet, né, e às vezes o professor tem que gastar do bolso dele para fazer também das tripas coração. Gente, é um profissional de excelência ou não é?
Professor Alexandre falando, olha, ele tirou o pijama, podia ter ido de pijama, pronto. Podia ter ido de pijama, tá? A criança não ia perceber. Então, é muito importante, não é verdade, né? Eu como psicopedagoga, atendo crianças também, né? E manda lá um oi, eu tenho no WhatsApp, todas as pessoas que eu atendo. Manda um recadinho, quer conversar, qualquer horário, né? A mãe não, falo sim, converso sim com a mãe, com a criança, enfim. Essa disponibilidade desse profissional é muito, muito grande. É muito grande, né? Porque o coração é maior que tudo, não é? Então, planejamento é a palavra-chave. Mas aí, vamos falar um pouquinho de uma pessoa que eu considero, né, uma profissional de excelência que existiu, né? Ela nasceu no século XIX e morreu no século XX. Estamos falando de doutora Maria Montessori. Ela era doutora, era médica e pedagoga. Ela foi para a educação. Primeiro, ela se tornou a primeira médica na Itália, primeira médica mulher e primeira médica na Itália. Então, ela foi para a educação como pedagoga, né? E trabalhou muito com crianças especiais. Os jogos pedagógicos de Montessori, gente, foi idealizado para crianças especiais. E hoje nós temos na educação infantil, porque nós observavam que aqueles brinquedos, né, faziam com que as crianças se desenvolvessem. Então, imagina para a educação infantil, quanto não seria mais rápido ainda, né? Se as crianças especiais se desenvolviam, né, com os jogos Montessori. Então, nós temos uma palavrinha, assim, de Montessori, né? A ordem e a disciplina, quando estritamente unidas, conduzem à liberdade. E quando Montessori fala disciplina, é essa disciplina que os pro aí, a Alexandre e Elda colocam, né? Chegar, né? Tem um horário de tudo, né? Tem horário de comer, tem horário de brincar, tem horários para tudo. Na educação montessoriana, tem escolas montessorianas, né? Elas só em grandes centros, elas trabalham muito com isso. E as nossas escolas de educação infantil, com mesinhas e cadeiras todas pequenas, também foi idealizada por Montessori, gente. Então, nós temos que também agradecer muito essa grande mulher que foi Maria Montessori. Então, para o próximo slide, material montessoriano. Vocês vão observar que no material montessoriano, né, aí vocês vão ver assim, olha, lá no primeiro, lá em cima, tem a sala de aula montessoriana. É tudo no chão, gente. E aí os maiorzinhos podem ir para a mesinha e as cadeiras, né? Oi, Proelda, oi. Não, eu até me lembrei visitei uma escola montessoriana e fiquei encantada. Quando eu voltei para a escola, na minha cabeça não tinha como eu dar aula sem mesa e cadeira. E comecei a trabalhar com as crianças no chão e deixar os cantinhos. Quanto que naquele ano que eu fiz isso foi rico para a aprendizagem dessas crianças. Que maravilha! Né? E essa rotina, não, agora a gente tem o horário da nossa leitura, roda de leitura, a gente sentava no chão, agora é o horário da gente fazer atividade, todo no chão, e quanto que essas crianças se desenvolveram, que para mim, hoje em dia, era a liberdade, né, de não estar condicionado à mesa e à cadeira. Isso que maravilha! foi riquíssimo. Rico mesmo. Oi, Pro, Alexandre. E aí eu lembro de uma das disciplinas que a escola ofereceu para as crianças, todas elas, foi yoga. E aí, na minha sala, eu com a turma do pré-1, fizemos uma roda, aí um aluno falou, Pro, agora é a hora da calma? Eu falei, isso é a hora da calma. E aí ficava todos eles lá, silêncio, ficava que assim. Maravilha! Então, é uma outra... Isso, professor Alexandre, bem lembrado. Nós também vamos colocar aqui que Itaoca também coloca yoga para a educação infantil, que é muito importante. Eu trabalhei em um município em que
Antes da prova de matemática, as crianças iam fazer o relaxamento com yoga comigo, né, como psicopedagoga. Então, isso era muito importante, fazia os exercícios de relaxamento para que ele depois conseguisse fazer, principalmente, as provas de matemática. Importantíssimo, viu? Lembrado, bem lembrado, professor Alexandre. Então, hoje não estamos mais, até mesmo por causa da pandemia, tudo, Sim. né? Não sei no futuro, mas a gente ficou por uns 2 anos, acreditou, com a Soraya, mas foi de um grande aprendizado para nós, e os alunos teve um ganho, nossa, considerável, muito bom mesmo. Um beijo para a Soraya, dentro. um beijo para a Pro Soraya, Pro. E nós estamos vendo aqui, então, alguns brinquedos aqui, por exemplo, depois da salinha, nós temos 2 crianças brincando com 2 brinquedos que são confeccionados através de sucata. O material montessoriano, ele é maravilhoso, mas quando nós não podemos comprar, nós podemos confeccionar igual. Então, nós vemos, assim, muitos brinquedos que foi confeccionado, lá embaixo, o quartinho, né, para as crianças dormirem, as camas são baixas, né, vocês vão observar uma poltrona lá, onde o professor que vai estar atendendo as crianças durante o sono, né, que não deixa sozinho, porque se a criança virar e quiser levantar, ela não vai cair, né, então a caminha é baixinha. Vocês estão vendo aí crianças pequenas, bebês, interagindo com os brinquedos, né? Isso é muito importante, gente. Então, através do brincar, né? Através dela pegar com a mãozinha, a gente fala movimento de pinça, pegou um objeto com a ponta dos dedos, para depois, futuramente, pegar o lápis, entendeu? Então, a gente fala movimento de pinça. É importantíssimo na educação infantil, é psicomotricidade fina, certo, gente? Então, vamos lá, mais o próximo slide. Criança sadia emocionalmente estável dependem de uma rotina equilibrada. Mas não é só rotina na escola. Nós precisamos sempre estar passando para os pais a rotina na casa também, porque de segunda a sexta ele vai para a escola, ele tem a rotina dele, né? Ele acordou, fez a higiene pessoal, foi para a escola, tomou lanchinho, brincou. Na casa, nós também temos que frisar bem para os pais que tem uma rotina mais ou menos equilibrada, para que a criança não fique perdida. E na segunda-feira volte tudo perdido de novo, o professor tem que começar tudo de novo. Então, é interessante que a criança tenha essa rotina na escola e na casa que não seja tão igual, mas parecida, para que essa criança não fique perdida e depois volte de novo e cadê a interação? Então, e ela emocionalmente vai ficar equilibrada quando ela tem rotina na escola e na casa. Geralmente, os pais deixam de qualquer maneira, né? Acorda, não tem problema, que acorde mais tarde, depois ele toma, se não der tempo de tomar o café, vai almoçar, não. Ela necessita das refeições diárias. Se são 4 refeições, 5 refeições, essa criança necessita. Porque o cérebro, para funcionar bem, gente, precisa se alimentar, tá? Então, precisa do alimento para que a energia dê forças ao cérebro para que ela pense, para que ela aprenda, certo? No próximo slide, nós vamos falar sobre emocional e afetivo. E para falar sobre esse assunto, nós não podemos deixar de ver o bebezinho lá no ventre materno. Na medicina chinesa, nós chamamos de pré-celestial, que é quando está na barriga da mãe, e pós-celestial, após o nascimento. Então, na barriga da mãe, tudo que a mãe come, tudo que a mãe sente, o bebê sente também. Então, eu quero pedir, mães, não fumem, não bebam, não façam nada que for prejudicar o seu filho, certo? Então, coma alimentos saudáveis, né, para que seu filho cresça saudável, faça todas as consultas que é necessário, certo? Ame seu filho dentro da barriga, cante para ele, ponha música para ele, converse com ele, mãe. Esse emocional afetivo, ele começa entre materno e continua após o nascimento. Mas, principalmente, gente, no olho no olho. Nós chamamos de laço imprint esse olho no olho. A primeira mamada, quando a mãe acabou de ter, a mãe coloca no seio para mamar. Esse bebê, pode perceber, o bebê começa a mamar, ele fica olhando para o rosto da mãe. Chama-se laço imprint, esse laço jamais vai se perder.
Se a mãe não pode dar de mamar, porque às vezes acontece, né? É muito raro, porque nós temos um trabalho muito bem feito hoje, né? Pelo SUS, né? Com aleitamento materno, mas às vezes pode acontecer. Na hora da mamada também, a gente traz a criança até, né, para dar o mamar, o aconchego, mas é importante demais a mamada, certo? Mamar no peito da mãe. Tanto para a mãe quanto para a criança. Esse laço vai ser para toda a vida. E a família, né? O esposo vai poder estar ali quando puder estar do lado, né? Em silêncio, mas acariciando os pezinhos, a cabeça do bebê, o irmãozinho, a avó, qualquer um da família. Tem que estar em silêncio ou com uma música bem gostosinha de ouvir, né? Uma música relaxante para o bebê relaxar mais, né? E para que esse prazer que a criança sente ao mamar, entendeu? A mãe vai sentir também, porque é um elo, é um laço muito grande através do mamar, né? Através da amamentação, né? Que há muito tempo a gente fala da amamentação, né? E a importância, porque o leite materno é remédio, gente. Né? Criança que foi amamentada, ela corre menos riscos de ter algum tipo de doença, nós sabemos disso, né? Então, essa importância é para o resto da vida. Alguma pergunta, professora Elda, professor Alexandre? Eu só vou aproveitar para fazer um relato pessoal. Certo. Minha mãe a minha gestação foi complexa, eu era gêmeas, e ela não pôde amamentar nenhum de nós dois. E quando nós estávamos com 2 para 3 meses de vida, nós tivemos meningite. E ouvindo sobre a amamentação e observando, eu vejo o quanto é importante realmente a mãe poder amamentar seu filho, porque é um medicamento, o leite materno, que nós não temos noção do quanto faz bem para o organismo da criança, para a criança, essa afetividade de chegar junto da mãe tem N benefícios. E assim, não culpo minha mãe, mas hoje em dia eu fico muito triste quando eu vejo que não dão tanta importância, não aqui no nosso município, né? Porque tem o trabalho maravilhoso insisto em falar sobre a mãe Caetana, que sou apaixonada. Sim, mãe Caetana, um beijo para o pessoal da mãe Caetana. Da mãe Caetana, mas assim, é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, que na época, né, não tinha esse avanço tecnológico, esse avanço da ciência como tem hoje. Eu fiquei com uma sequela, tanto é que quando eu vou falar, minha mão fica assim, podem prestar atenção nas lives, mas é sequela da meningite, que no caso, hoje em dia pode ser evitado muitas sequelas, né, nas crianças, nas nossas crianças de agora, se for levado a sério a amamentação. Ótimo, é um relato muito importante, professora Elda, muito importante. Para o próximo slide, nós temos também, continuamos a falar da emocional e afetivo, que é a relação saudável que ocorre entre a mãe e o bebê, emerge fundamentos da constituição da pessoa e do desenvolvimento emocional afetivo da criança. Então, esse desenvolvimento emocional, que a gente acabou de falar, a Elda acabou de falar que ela não teve, né, esse laço, né, por conta de ter nascido gêmeos enfim, a mãe não poder ter amamentado. Mas esse laço é primordial. Mas eu vou deixar bem claro, as mães que não puderam, as mães que não tiveram a condição, e fez o papel de uma outra maneira, também consideramos, porque muitas vezes não pode, tá, gente? Nós não vamos crucificar ninguém aqui, tá? A gente está falando, mas principalmente para que você tenha na sua cabeça a importância, né, desse laço. E essa relação saudável, ela começa aí, né? É muito estreito esse relacionamento mãe e filho, né? Então, esse laço emocional começa lá. Quando a gente fala da família, começa lá na mãe, e depois do nascimento. Por exemplo, quando a criança nasce, ela reconhece a voz da mãe.
A do pai, é depois, né? Porque a mãe acabou de receber o bebê, já conversa com o bebê. E é o pai depois que vai lá para a sala, que a mamãe vai ficar depois, ou então, às vezes o pai fez parte do parto também, né? Participou do parto, enfim, mas criança, geralmente, ela reconhece a voz da mãe primeiro, tá? Depois vem o do pai, e depois, consequentemente, de todos da família, né? Mas esse laço afetivo, ele primeiramente com a mãe, né? E depois vem com todos os demais, para depois em sociedade, escola, né? Para o próximo slide, nós temos a escola. A brinquedista, a tia, o tio, né, Alexandre? O tio. Então, a brinquedista, para quem nunca ouviu falar essa palavra, é o profissional que trabalha a ludicidade com os brinquedos, né? O lúdico é trabalhar com os brinquedos, a brinquedista é a mesma coisa, tá? Então, a Elda falou lá atrás do professor, né? A gente vai lembrar aqui, então, estarei preparando a tua chegada, como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Então, quando nós fazemos essa colocação desse autor maravilhoso, né, desse pensador, filósofo brasileiro Paulo Freire, né, que é muito bem visto fora do Brasil, é muito estudado em países da Europa, né, nós não damos muito valor a esse profissional, né, que nós tivemos aqui no Brasil, né, mas eu gosto muito, né, do método dele, né, ele fala, estarei preparando tua chegada antes da criança vir, né, no início do ano, estão preparando, né, Elda, Alexandre, essa chegada da criança, né, se preparando para esse interação, a gente não sabe falar se é pós ou durante pandemia, nós não sabemos, né, como um jardineiro que prepara o seu jardim para que essa rosa floresça. Porque quando essa criança começa a aprender, começa a se socializar, começa a se reinventar, né? Ela está crescendo, né? Essa flor está crescendo para desabrochar depois lá, né? Na alfabetização, enfim, até o processo todo de educação dele, né? Até na universidade. Então, a base da escola, a base da educação é essa profissional, esse profissional, o brinquedista, a tia, o tio, né? Então, eu queria deixar bem claro que eles ficam ali à espera todos os dias. Às vezes ele não está muito bem, né? Mas a chegada da criança faz esquecer as dores, os problemas, não é, né, professor Alexandre? A criança vem e também é um remédio do professor, né? É verdade. Então, tá. E nós aqui temos também uma auxiliar na sala conosco. Nos Isso. ajuda bastante. E eu gosto de brincar. Eu gosto de rolar no chão, eu gosto de brincar. Às vezes eu tenho que me conter, porque senão minha sala fica muito barulhenta. Brincar de lobo mau, correr, brincar, porque eu trabalho com o medo deles, autonomia, liderança, confiança. Eu vou dando, entendeu? Lógico que dentro de um limite. Mas Sim. eu gosto de brincar, porque eu acredito que eu, igual a Elda estava falando, eu sou filho adotivo, de pai e mãe, eu não conheço meus pais biológicos. Então, hoje, minha mãe, coitada, teve que trabalhar cedo para me criar, tudo. Eu não tive tempo de brincar, e eu fui um aluno muito complicado na minha infância. Sim. Para você ver, no meu pré, eu dei muito trabalho, e hoje eu vejo como brincar, eu consigo dialogar com a criança, porque brincando, ele consegue se expressar, se ele está alegre, se ele está triste, se ele está com raiva, e aí você, com um olhar mais clínico, você consegue tirar dele algumas informações que passam despercebido. Maravilha, professor Alexandre. Olha, e bem colocado essa questão, né, filho adotivo, nós falamos, né, se não tem o pai e a mãe, foi adotado por uma outra família, pelos avós, um tio, enfim, né, mas nós, e você vê a dificuldade que o professor falou também, né, na escola, né, então, mas esse profissional, ele é de excelência, não é, meu povo, não é, gente? E quando o professor Alexandre fala desse auxiliar, né, sim, nós temos sim auxiliar na educação infantil, às vezes em sala de aula
no primeiro ano ou em outras séries também, quando é necessário, né? Principalmente quando nós temos alguma criança com necessidades especiais dentro da sala, né? Então, esse professor, tá? Esse educador, né? Esse brinquedista, as crianças chamam de tia, de tio, é carinho, né? É carinho, mas não precisa, não pode chamar de tio não é tio, não é tia. Não, é um carinho muito grande que eles têm, né? Pela criança e a criança por eles, entendeu? Então, aí daí surge, né, a flor, né? Começa a brotar e surge a flor, né? A partir daí os vínculos, a aprendizagem acontece, né? É nos desabrochar, na verdade. Então, para o próximo slide, nós temos somos a memória que temos. Como bem lembrou o professor Alexandre lá no material anterior, lá, somos a memória que temos. Então, todas as lembranças que temos, gente, está guardado no nosso inconsciente. E em determinado momento de nossa vida, pode abrir uma gavetinha, né? Eu costumo dizer as gavetinhas que estão todas, né? Vai que um dia abre uma gavetinha e eu me lembre de alguma situação que eu vivenciei, né? Então, nós vamos ver no próximo slide, né, as memórias afetivas, alguns desenhos, né, algumas imagens, né, o irmão brincando, os irmãos brincando, a mãe com a criança, né, o maior sorriso, né, ali o pai, a mãe e o bebê, a criança ali com o coraçãozinho, né, o coração, o que que quer dizer esse coração? O amor entre a família, né, a criança com a mãozinha suja de tinta, né? Brincou na escola, né? Às vezes até na casa. A primeira vez que eu pisei na areia, na pedrinha, não é verdade? Lá, uma mão bem envelhecida, quebrando um ovo em cima da farinha. Nossa, eu me lembro da minha avó, da minha tia, que fazia um bolo delicioso. Né? O meu pai que me ensinou a soltar pipa, a Pro contando historinha, são memórias afetivas. Nós, adultos, nós temos a memória do nosso primeiro professor, gente. E isso é indiscutível. Essas memórias ficam. A memória do brincar com o nosso irmão, com os nossos irmãos, com os nossos pais. O machucado que nós fizemos, né? Os nossos avós, né? Que são os nossos segundos pais, né? A avó, principalmente, que estraga um pouquinho, né? Criança, né? Geralmente a gente fala, ah, avó e vô, é só para estragar, mas é para o bem, é para o amor, né? Um amor dobrado, na verdade. Então, memória afetiva fica lá no nosso subconsciente e ele pode muito bem ir lá, tá? Saindo cada dia um pouquinho, né? Nossa, hoje eu me lembro de tal coisa e eu vou contar uma história para vocês, né? Eu tenho os meus irmãos e nós temos o grupo, então, pelo menos todo domingo a gente quem consegue se reunir ali naquele horário ou em outro horário, né? Para falar e a gente sempre se lembra das memórias afetivas, né? Das brincadeiras, das comidas, o que a gente fazia, o que a gente não podia fazer, né? Então, a gente depois de grande, depois de adulto, né? Tem irmão lá com quase 60, irmão com passou de 60, lembra das memórias afetivas. Nós, gente do céu, os idosos, eles se lembram das memórias afetivas, né? Então, é para o resto da vida, certo, gente? Então, é importante demais esse carinho, esse afeto, essa união, né? Que existe entre a família e depois, consequentemente, família, escola, criança, educadores, né? Profissionais da educação, né? Nós não temos só os educadores, temos todos os outros, como eu disse para vocês. No próximo slide, somos a memória que temos, a responsabilidade que assumimos. Sem memória não existimos. Sem responsabilidade, talvez não merecemos existir. De quem é José Saramago? Então, assim, nós, seres humanos, somos a memória que temos. Quando nós temos memórias tristes, nós muitas vezes nos tornamos seres humanos, né, adultos tristes, né, revoltados. Então, nós temos que procurar, nós, dentro da família e dentro da escola, fazer com que essa criança, esse bebê, essa criança cresça com memórias afetivas e muito boas, né, de coração, de amor, né, esse conjunto de interação, afeto, amor, é imprescindível para a autonomia da criança.
para que ela cresça um ser saudável, um ser que saiba dividir, que saiba construir e reconstruir quando necessário. Isso é muito importante. Alguma pergunta, professora Elda, professor Alexandre? Eu mesmo, eu gosto, às vezes, uma vez por mês eu me atento, eu gosto de lembrar da minha memória lá, eu paro, para mim é relembrar lá de quando era desde pequenininho. E vem vindo, e vem vindo, e vem vindo. Aí você dá risada, tem momentos que você até chora, né? Você Sim, lembra de sim, pessoas e vai nos reforçando no que a gente é hoje, né? isso. E você vê o processo, que muitas vezes a gente só vê o resultado, mas não, você vê o processo, e aí isso te dá uma força para você continuar no que você quer ser lá no futuro. Muito bom, eu gosto. Isso maravilhoso, professor Alexandre, quando você fala desse processo, né, esse processo do caminhar a cada dia, nessa construção, reconstrução, né, para que a gente cresça um adulto e que tenha autonomia de dizer, eu sou fulano de tal, né, eu aprendi, né, eu tenho amor para dar, eu tenho amor, e recebo amor de coração, né, adultos que têm amor para dar, afeto para dar, foram pessoas felizes lá na infância. Muitas vezes ou aprenderam depois, não é verdade? Porque nós temos algumas crianças que não tiveram a sorte de estar com a família, que foram abrigadas, aí são esses profissionais que vão cuidar dessa criança, né? Mas eles também não vão deixar de ir à escola, né? Eles vão para a escola, também vão ter esse contato afetivo com os professores, né? Então, isso é muito importante, gente, importante demais. E aí, com essa frase de José Saramago, né, eu vou encerrar esse momento. E a não ser que a professora Elda queira falar mais alguma coisa, mas nós vamos estar encerrando, né? Eu agradeço de coração demais, né? A Itaoca do coração, o pessoal da assistência social, do CRAS, da educação, da agricultura. A última vez que eu fui aí, eu passei para o secretário da Agricultura sobre o Ora Pro Nobis, né? A importância do Ora Pro Nobis, né? Principalmente pelo ácido fólico para gestante, né? Nós fizemos o suco para as mães gestantes beber aí, foi maravilhoso, uma interação maravilhosa. Todas as secretarias, para não deixar de falar de algumas, todas as secretarias trabalham em conjunto. Eu quero dar um aplauso à Itaoca. Gente, vocês são 10. Não vou falar mais porque não cabe. 10, vocês são 10. Parabéns a vocês, parabéns à Semana do Bebê, a todos vocês aí que participam, tá? Deus abençoe a todos e gratidão. Nós que agradecemos pelo privilégio de tê-la conosco, falando da importância da afetividade nesse período de pandemia, essa troca que a gente teve, que foi riquíssima. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe a profissional excelente que você é. Nós de Itaoca só temos a agradecer, não temos nem palavras para nomear o quanta gratidão nós temos de tanto aprendizado que a gente tem a cada momento que você faz a sua troca. Gratidão, muito gratidão. Agradecemos de verdade, foi um dia muito gostoso, uma manhã excelente, de muito aprendizado, de troca de experiência, e igual você falou, e se cria uma nova afetividade, a gente distribui amor. Eu vou fazer um relato, quando eu vim para a educação infantil, eu falei, nossa, um mundo totalmente feminino, como que eu vou conseguir tirar essa diferença, ou chegar no nível dessas que são uma segunda mãe, né? Sim. Eu falei, já sei, só tem um jeito, é dando amor. Sim. Eu, dando amor, eu conquisto as crianças, eu conquisto os colegas, eu conquisto a família. E graças ao nosso bom Deus, eu me sinto realizado. E agradeço você por nos ajudar nessa. Já conheci anteriormente e estou muito feliz. Muito obrigado. E tornando-se o segundo pai, não é, professor Alexandre? Né? Que as crianças consideram, né? Então é isso, gente. O meu muito obrigada, tá? A todos. Gratidão mesmo, uma gratidão imensa, né? Claudinei, você que está aí escondidinho, Claudinei, né? As meninas lá do CRAS, da assistência, a secretária da Educação, da Saúde,
né? Todos os outros secretários que participam, sempre estão participando, né? Ao prefeito que dá essa abertura, né? Sabe da responsabilidade da educação, né? E coloca em prática, né? Não, eu quero colocar em prática a educação em primeiro lugar, né? Mas para que haja educação, tem que a criança estar saudável, não é verdade? Mais uma vez, gratidão. Tchau.